O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio da boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu de Jericó junto com seus discípulos e uma grande multidão. O filho de Timeu, Bartimeu, cego e mendigo, estava sentado à beira do caminho. Quando ouviu dizer que Jesus, o Nazareno, estava passando, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem piedade de mim. Então Jesus parou e disse: Chamai-o. Eles o chamaram e disseram: Coragem, levanta-te, Jesus te chama. O cego jogou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Então Jesus lhe perguntou: O que queres que eu te faça? O cego respondeu: Mestre, que eu veja. Jesus disse: Vai, a tua fé te curou. No mesmo instante, ele recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A nós descei divina luz, a nós descei divina luz, em nossas almas acendei o amor de Jesus. Em nossas almas acendei o amor de Jesus. Queridos irmãos e irmãs aqui presentes, queridos irmãos e irmãs que rezam conosco dos seus lares, estamos no 30º domingo comum. Daqui a 4 semanas, a liturgia vai encerrar o seu caminho neste ano de 2021. Estamos, portanto, recolhendo a cada domingo as mensagens que falam das realidades definitivas, nos apontam para o reino dos céus. E hoje, no 30º domingo comum, lemos esta página do Evangelho em que Jesus realiza o seu último encontro antes de chegar a Jerusalém. Antes de Jesus entrar na sua cidade, ir ao encontro do seu destino, a cruz, a sua morte e ressurreição. E hoje Jesus se encontra com este cego Bartimeu, este mestre da oração. Meus irmãos, minhas irmãs, vista objetivamente, a nossa vida de todos os dias é um sobe e desce. Em alguns dias, tudo parece estar confuso, a nossa visão se turva, não conseguimos enxergar as coisas, nem a Deus. Em outros dias,
o sol volta a brilhar. Às vezes, Deus e a nossa oração são áridos. Não conseguimos rezar. Às vezes entramos em uma atmosfera de harmonia e de paz que nos encoraja. Assim é a vida espiritual. Dias de luz, dias de trevas. A missa deste domingo nos propõe uma pergunta: como vai a minha oração? Ela sabe agarrar-se a Deus que passa pela minha vida? O cego do Evangelho estava privado da visão, mas não da voz. Assim que ele viu Jesus passar pelo seu caminho, ele gritou: Filho de Davi, tem piedade de mim. E ainda que outras vozes se levantassem para impedi-lo, ele gritou com voz ainda mais forte: Filho de Davi, tem piedade de mim. Meus irmãos, a nossa oração também tem gritado a Deus: misericórdia de mim, Senhor. Piedade de mim, Senhor. Salva-me, Senhor. Temos gritado a Deus? Ou a nossa oração é anêmica, sem força? Rezamos, mas nem nos damos conta do que pedimos enquanto rezamos. A oração deve expor o nosso coração a Deus, e dentro do nosso coração há gritos silenciados que precisamos expor diante de Deus. Dentro do nosso coração há dias fáceis e dias difíceis, luzes e sombras, alegrias e tristezas, remorsos e esperanças. Precisamos abrir o nosso coração a Deus. Não basta ver, é preciso enxergar. Meus irmãos, minhas irmãs, sejamos em cada olhar aquilo que se é no olhar de Deus, na visão de Deus. Em cada novo olhar que estabelecemos, cruzamos com olhares que por vezes se silenciam diante da nossa oração. A nossa oração não pode ser um mendigar, trocando com Deus algumas coisas. Precisamos pedir o mais importante. Precisamos pedir a misericórdia de Deus, que Ele tenha piedade de nós, que Ele se encha de compaixão para conosco. O cego do Evangelho soube pedir corretamente. Primeiro, pediu a Deus que curasse o seu coração. Filho de Davi, tem piedade de mim. Cure o meu coração. Perdoa-me, salva-me. Depois pediu a visão. Que eu veja, Senhor.
É preciso ver, meus irmãos, ver para além daquilo que os nossos olhos alcançam. O mundo precisa de uma visão nova. Os nossos olhares, por vezes, estão viciados, porque veem apenas o que interessa. Não se abrem para ver além. Jesus hoje cura os nossos olhares, os olhares do nosso coração, os olhares de nossa vida interior. Meus irmãos, neste domingo, Deus vem ao nosso encontro, passa pela nossa vida. Ele escuta o nosso grito. A nossa fé não pode ter medo de insistir, de bater as portas do coração de Deus, ainda que as circunstâncias e, quem sabe, até pessoas queiram nos silenciar. É preciso gritar com mais força: Senhor, tem piedade de mim. Senhor, perdoa-me. Cure a minha visão, que eu enxergue. A minha oração não pode ser tímida. A minha oração precisa ter força. Preciso pedir com confiança. Não posso ter medo de Deus que passa pela minha vida, de Deus que passa pelas coisas que vivo. O mundo precisa de um olhar novo, curado. Não podemos enxergar somente aquilo que nos interessa. Precisamos pedir o mais importante, a salvação, que Ele tenha piedade de nós. A Jesus que tudo pode, é preciso pedir tudo, pedir que nos salve, a misericórdia dEle. Para isto, é preciso rasgar o coração. Diante de Deus, eu preciso rasgar o meu coração. Ali dentro tem tudo de mim, da minha história, da minha vida. Tem luzes, mas também tem trevas. Porque, meus irmãos, minhas irmãs, a vida é isto mesmo. Dias em que tudo fica nublado, confuso. Dias em que não enxergo bem as coisas. Dias em que a minha oração parece não ter força. Que o grito parece não sair de mim. Mas tem dias em que então a minha voz se encoraja nestas contradições da vida. Preciso gritar a Deus. Não mendigar trocados que vou fazendo com Deus, acordos de uma boa convivência. Não. Deus quer o meu coração. Deus quer que eu o rasgue diante dEle. Que a minha oração seja forte. Mesmo que as coisas queiram me silenciar. Deus me quer gritando para Ele, não com Ele. No desespero, na falta de confiança,
na resistência que vou criando para com o seu amor, para com o seu carinho, para com os seus gestos de misericórdia, de compaixão. Mas Deus quer que eu grite a Ele: Filho de Davi, Deus que eu conheço, salva-me, cura-me, perdoa-me. Meus irmãos, minhas irmãs, expor o coração diante de Deus. Às vezes não vemos nada, porque não gritamos a Deus. Gritamos a nós mesmos, gritamos com as pessoas, mas não gritamos a Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, saibamos agarrar a Deus quando Ele passa. Abandonemo-nos diante dEle, como o cego do Evangelho, que após ser curado deu um salto e passou a seguir Jesus. Abandonou-se nas mãos de Deus, pulou, não ficou preso à sua cegueira, libertou-se e passou a seguir Jesus. Linda é a experiência de quem se sente profundamente amado por Deus e pode dar pulos e saltos diante dele para segui-lo, uma vez que ele abriu os horizontes da minha fé. Pedimos isto na missa. Há pouco nós rezamos isto: Senhor, aumente em nós a fé, a esperança e a caridade. Aumente a fé, a fortaleça, a encoraje, para que os meus pedidos então sejam os melhores, os mais importantes. E quais pedidos são os mais importantes diante de Deus? A minha salvação, o perdão dos meus pecados, a misericórdia dele para com a minha vida. Só assim eu vou enxergar melhor a mim e as coisas que me circundam. Há pouco, na missa das 8h30, eu dizia que lá ao fundo, à porta, está o velário aos pés da imagem de Nossa Senhora Aparecida. E na missa das 8h30 da manhã, o velário estava repleto de chamas acesas. Agora daqui eu consigo enxergar uma única vela acesa. Mas por detrás desta chama, quantas vidas, quantos pedidos, quantas fisionomias que nem conhecemos. Mas a fé é isto, é uma pequena chama. A fé é uma pequena chama, acesa no coração dos que creem, dos que fazem a Deus seus pedidos escondidos, mas não silenciados, porque por detrás desta chama há gritos diante de Deus. Louvores, mas súplicas também. Hoje, num domingo como este, em que os raios do sol se misturam às densas nuvens nubladas, porque assim é a vida, dias de sol e dias de nuvens densas.
num domingo como este, o Senhor abre os nossos olhos para que enxerguemos a nossa vida que precisa tanto de perdão, de misericórdia, de salvação. E depois, todos os outros pedidos que fazem violência ao coração de Deus. Irmãos e irmãs, rezemos assim, e Deus, do seu jeito e no seu tempo, escutará a nossa prece.